O cheiro de café queimado preenchia a cozinha quando ouvi Valdeci gritando meu nome da sala. Minhas mãos tremeram ao desligar o fogão, menos aos 58 anos. Eu já deveria estar acostumada com os gritos. Mas cada vez que ele levantava a voz, meu estômago se apertava como se eu fosse uma criança sendo repreendida. Era 7 da manhã, de uma terça-feira chuvosa, em Ribeirão Preto. E eu sabia que o dia seria longo, antes mesmo de começar. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir, para me ajudar. Voltando à nossa história. Marta, vem aqui agora, ele berrou novamente. E eu sequei as mãos no avental gasto, que usava há 5 anos. Tinha trabalhado até tarde na loja de tecidos na noite anterior. Chegado em casa às 9, preparado o jantar, lavado a louça, e ainda assim, acordei às 5, para fazer o café e arrumar a casa antes que ele descesse. Sempre foi assim, nos nossos 20 anos de casamento. Eu correndo atrás dele, tentando manter tudo em ordem, enquanto ele apenas existia na nossa casa como se fosse um hóspede que pagava as contas. Encontrei Valdeci sentado na poltrona que ele havia comprado só para ele, aquela de couro marrom que ninguém mais podia usar. Seus cabelos grisalhos estavam bagunçados, a barriga proeminente esticando a camiseta velha, e nos olhos havia aquela expressão que eu conhecia bem menos. Estava prestes a descarregar algum problema em mim. Senta, ele ordenou, apontando para o sofá como se eu fosse um cachorro obediente. Preciso falar uma coisa contigo. Sentei na beirada do sofá, as mãos entrelaçadas no colo, esperando. Valdeci nunca pedia para conversar, ele apenas informava o que ia acontecer e esperava que eu concordasse. Era sempre assim. Quando ele quis trocar de emprego, não perguntou minha opinião. Quando decidiu que não teríamos filhos, porque criança dá muito trabalho, eu simplesmente engoli a dor e fingi que concordava. Minha mãe teve um derrame, ele disse sem preâmbulos, como se estivesse falando sobre o tempo. O médico disse que ela precisa de cuidados especiais. Vai ter que vir morar aqui. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre mim. Dona Neuza, a sogra que nunca havia me aceitado, que sempre encontrava defeitos em tudo que eu fazia, que me tratava como se eu fosse uma intrusa na vida do seu filho precioso. Nos 20 anos que estávamos casados, ela nunca havia perdido uma oportunidade de me criticar menos. Minha comida era sem sal, minha casa era bagunçada, minhas roupas eram inadequadas, meu jeito de falar era vulgar. Valdeci, eu trabalho, você sabe que... Comecei, mas ele me cortou com um gesto impaciente da mão. Lugar de mulher cuidando da família, ele disse. Como se estivesse citando uma lei universal. Você vai ter que pedir demissão da loja. Minha mãe precisa de atenção integral. Pedir demissão? As palavras saíram da minha boca como um sussurro. O trabalho na loja de tecidos era minha única fonte de independência, por menor que fosse. Era lá que eu conversava com outras mulheres que o Vicente e o Theo, que conseguia esquecer por algumas horas que minha vida em casa era um ciclo sem fim de cozinhar, limpar e servir. É temporário, ele mentiu, e eu soube que era mentira porque Valdeci nunca fazia planos temporários. Quando ele decidia alguma coisa era definitivo. Até ela se recuperar. Dona Neuza tinha 73 anos e havia passado os últimos 5 anos reclamando de dores nas pernas, tonturas e esquecimentos. Um derrame não ia melhorar nada disso, ia apenas piorar. E eu sabia que o temporário, no vocabulário de Valdeci, significava para sempre. Ela chega amanhã, ele continuou levantando-se da poltrona e esticando a barriga. Arruma o quarto de hóspedes e liga na loja, avisa que não vai mais trabalhar. Fiquei sentada no sofá mesmo depois dele sair, ouvindo o barulho do chuveiro. Ligando no andar de cima, 20 anos. 20 anos da minha vida, eu havia dedicado a esse homem, a essa casa, a essa rotina, que me engolia um pouco mais a cada dia. E agora ele queria que eu abdicasse da única coisa que ainda me dava prazer, para cuidar de uma mulher que me desprezava. Lembrei do dia em que nos conhecemos, numa festa de São João no centro da cidade. Eu tinha 38 anos,
Havia saído de um relacionamento difícil e estava começando a acreditar que ficaria sozinha para sempre. Valdeci parecia diferente naquela época, mais atencioso, mais carinhoso, ou talvez eu estivesse tão carente que interpretei qualquer gesto de cortesia como amor verdadeiro. O casamento aconteceu rápido demais. 3 meses depois da festa, eu já estava morando na casa dele, tentando me adequar às regras silenciosas que ele havia estabelecido. Ele trabalhava, eu cuidava da casa, ele tomava as decisões, eu acatava, ele tinha direitos, eu tinha deveres, e Dona Neuza sempre foi a voz na minha cabeça, dizendo que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Levantei do sofá com as pernas bambas e fui até o quarto de hóspedes. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal dos vizinhos. Ali eu teria que montar um ambiente hospitalar para uma mulher que me odiava, enquanto sacrificava minha sanidade mental no processo. Passei o resto da manhã arrumando o quarto, trazendo lençóis limpos, organizando os remédios que Valdeci havia comprado, montando uma mesinha de cabeceira com tudo que Dona Neuza poderia precisar. A cada movimento, sentia meu peito apertar mais. Não era apenas o trabalho físico que me assustava menos. Era a perspectiva de dividir minha casa com alguém que nunca perdia uma oportunidade de me humilhar. Às 11 da manhã, liguei para a dona da loja de tecidos, Dona Carmen, uma senhora italiana, de 65 anos que sempre foi gentil comigo. Quando expliquei a situação, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Marta, querida, ela disse finalmente, você tem certeza de que isso é o que você quer? Você é uma das minhas melhores funcionárias. Não era o que eu queria. Nada daquilo era o que eu queria. Mas o que eu queria nunca havia importado na minha vida. É temporário, Dona Carmen. Menti, usando as mesmas palavras que Valdeci havia usado comigo. Assim que ela se recuperar, eu volto. Desliguei o telefone e chorei na cozinha, abraçada ao pano de prato que havia bordado no primeiro ano de casamento. Quando ainda acreditava que aquela casa se tornaria um lar de verdade, à tarde Valdeci voltou mais cedo do trabalho trazendo uma van da empresa para buscar Dona Neuza no hospital. Ela chegou numa cadeira de rodas, magra e pálida, mas com os olhos ainda brilhando com a mesma malícia de sempre. O derrame havia afetado o lado esquerdo do seu corpo, deixando um dos braços parcialmente paralisado e dificultando sua fala, mas não havia tocado na sua capacidade de fazer observações maldosas. Então, é você que vai cuidar de mim, ela disse, as palavras saindo meio arrastadas, mas o desdém na voz perfeitamente claro. Deus me livre. Valdeci a carregou no colo até o quarto com uma delicadeza que eu nunca havia visto ele demonstrar comigo em 20 anos de casamento. Ele a acomodou na cama como se ela fosse feita de cristal, arrumou os travesseiros, perguntou se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa. Filho, ela disse, segurando a mão direita dele. Você tem certeza de que ela vai saber cuidar de mim direito? Mulher que nem consegue manter uma casa em ordem. Senti meu rosto pegar fogo, mas não disse nada. Nunca disse nada. 20 anos de casamento. Me haviam ensinado que confrontar Dona Neuza significava brigar com Valdeci. E brigar com Valdeci significava dias de silêncio gélido, gritos e ameaças veladas. Ela vai aprender, mãe, ele respondeu, como se eu fosse uma criança precisando de treinamento. Qualquer problema, você me avisa. Quando ele saiu do quarto, ficamos sozinhas pela primeira vez. Dona Neuza me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu conhecia bem, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso que alguém havia trazido para casa. Escuta bem, Marta, ela disse, a voz fraca mas venenosa. Eu sei que você não gosta de mim e eu não gosto de você, mas agora você vai ter que me aturar todos os dias. E eu vou fazer questão de que você lembre a cada segundo que você não passa de uma intrusa nesta casa. Saí do quarto com as mãos tremendo e fui preparar o jantar, tentando engolir as lágrimas que queriam sair. Enquanto cortava cebolas, uma desculpa perfeita para chorar sem levantar suspeitas, me perguntei como minha vida havia chegado a esse ponto. Como uma mulher de 58 anos, que já havia trabalhado, sonhado e amado,
havia se tornado uma escrava, na própria casa. Mas o pior ainda estava por vir, e eu nem imaginava, naquela noite. Enquanto Valdeci assistia televisão na sala, e Dona Neuza, finalmente, dormia. Sentei na cozinha com uma xícara de chá, e olhei pela janela, para o quintal escuro. 20 anos, metade da minha vida adulta, dedicada a um homem que me tratava como empregada, e agora teria que cuidar de uma mulher que me odiava abertamente. Mas algo dentro de mim, uma voz muito pequena que eu não ouvia há muito tempo, sussurrou uma pergunta, que me fez gelar. E se isso não for temporário? E se essa for a sua vida, pelos próximos 20 anos? A pergunta ecoou na cozinha silenciosa, como um presságio. E eu soube, no fundo do meu coração, que minha vida estava prestes a mudar de maneiras que eu ainda não conseguia imaginar. A primeira semana com Dona Neuza foi um pesadelo que eu não estava preparada para viver. Acordava às 5 da manhã para preparar os remédios dela, que tinha que ser dados em horários específicos, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e 10 da noite. Entre uma medicação e outra, ela me chamava a cada meia hora para coisas diferentes. Um copo d'água, para ir ao banheiro, para mudar de posição na cama, para reclamar que a comida estava sem gosto. Essa água tá quente, ela dizia, devolvendo o copo mesmo que eu tivesse acabado de tirar da geladeira. Você não sabe nem servir água direito. Eu voltava para a cozinha, pegava gelo, gelava mais a água, levava novamente. 10 minutos depois, ela reclamava que estava gelada demais. Era um jogo cruel que ela havia inventado para me manter ocupada, correndo de um lado para o outro como uma empregada desesperada, tentando agradar uma patroa, impossível de satisfazer. Dar banho nela era a parte mais difícil. Dona Neuza havia perdido parte da mobilidade do lado esquerdo, então precisava de ajuda para tudo. Entrar no chuveiro, se ensaboar, se enxaguar, mas ela fazia questão de criticar cada movimento meu. Cuidado, sua desajeitada. Ela gritou. Quando eu tentava ajuda lá, a se equilibrar. Você vai me derrubar. Valdeci, vem aqui ver como essa mulher tá me maltratando. Valdeci aparecia na porta do banheiro, me olhava com reprovação e dizia, Marta, tem que ter mais cuidado. Mãe, está frágil. Frágil. A mulher que me xingava de desajeitada, inútil e preguiçosa 10 vezes por dia, era considerada frágil. Eu, que havia perdido quase 5 quilos em uma semana correndo atrás dela, que dormia no máximo 4 horas por noite porque ela me acordava, alegando dores imaginárias, eu não era frágil. Eu era apenas a mulher que tinha que aguentar tudo, calada. O pior momento aconteceu numa quinta-feira à tarde. Eu havia acabado de dar o almoço para Dona Neuza, uma sopa de legumes que levei 40 minutos para fazer, e que ela rejeitou, depois de 2 colheradas, dizendo que estava sem gosto. Dinara estava na cozinha lavando a louça quando ouvi gritos vindos do quarto. Socorro! Socorro! Ela está me matando! Corri para o quarto com as mãos ainda ensaboadas e encontrei Dona Neuza caída ao lado da cama, chorando dramaticamente. Tentei a se levantar, mas ela se esquivou dos meus braços como se eu fosse contagiosa. Não me toca. Você me empurrou da cama, Valdeci! Meu coração disparou. Eu não havia nem chegado perto dela antes de ouvi-la gritar. Estava na cozinha. Podia provar isso pelos pratos, ainda sujos, na pia. Mas quando Valdeci chegou em casa, e ela contou a versão dela da história, ele me olhou como se eu fosse uma criminosa. Marta, como você pôde? Ele disse, a voz carregada de decepção. Ela é uma senhora de 73 anos, que mal consegue se mover sozinha. Eu não fiz nada, Valdeci. Tentei me explicar, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. 20 anos, sendo desacreditada, me haviam ensinado que ninguém levaria minha palavra a sério. Não fez nada, Dona Neuza interveio, apontando o dedo direito para mim. Você estava com raiva porque eu não comi sua comida horrível. Aí veio aqui e me empurrou. Isso não é verdade. Explodi pela primeira vez em anos, sentindo lágrimas de raiva escorrerem pelo meu rosto. Eu estava na cozinha lavando louça. Voca, está chamando minha mãe de mentirosa? Valdeci se aproximou de mim, e eu reconheci aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando queria me intimidar, me fazer sentir pequena e culpada por coisas que não havia feito. Saí do quarto, sem responder, e me tranquei no banheiro,
onde chorei, até minha cabeça doer. Aquela mulher estava mentindo, deliberadamente, inventando situações para me fazer parecer uma cuidadora negligente. E Valdeci escolhi acreditar nela, sem nem questionar minha versão dos fatos. Quando saí do banheiro, encontrei os dois sussurrando na sala como se estivessem conspirando contra mim. A conversa parou assim que me viram. E Valdeci assumiu aquela expressão fria que eu conhecia bem. Marta, ele disse, como se estivesse falando com uma criança desobediente, você vai ter que melhorar. Minha mãe está frágil, precisa de carinho e paciência. Carinho e paciência. Para uma mulher que me tratava como lixo desde o primeiro dia em que pisei naquela casa. As semanas seguintes foram uma extensão daquele pesadelo. Dona Neuza havia descoberto que podia inventar qualquer história sobre mim e Valdeci automaticamente ficaria do lado dela. Dizia que eu a deixava sem água, que eu demorava para levelar e o banheiro, que eu preparava comida estragada de propósito. O mais doloroso era ver como Valdeci se transformava quando estava perto da mãe. Ele se tornava atencioso, carinhoso, preocupado. Todas as coisas que ele nunca havia sido comigo. Chegava em casa e ia direto para o quarto dela. Perguntava como havia sido o dia, se ela estava sentindo dor, se precisava de alguma coisa. Comigo mal falava. Quando falava, era para reclamar que o jantar estava atrasado ou que a casa estava bagunçada, como se fosse possível manter uma casa impecável enquanto cuidava de uma pessoa doente e mal-humorada o dia inteiro. Foi numa dessas tardes infinitas que aconteceu algo que mudaria tudo, embora eu não soubesse disso. Na época, estava organizando os remédios de Dona Neuza, quando ela me chamou com a voz mais fraca que eu já havia ouvido. Marta, ela disse, e pela primeira vez em semanas, não havia veneno em seu tom. Precisa pegar uns papéis na gaveta do criado mudo. São importantes. Abri a gaveta indicada e encontrei um monte de documentos antigos, menos certidões, recibos, fotografias amareladas. Entre eles uma carta dobrada várias vezes, com o papel já amarelado pelo tempo. No envelope que estava aberto, li o nome dela e um endereço antigo. Qual papel você quer? Perguntei, mostrando o punhado de documentos. Tanto faz, ela murmurou, fechando os olhos. Só queria ver se você sabia mexer nas minhas coisas direito. Era outro teste idiota. Mais uma forma de me manter ocupada. Comecei a guardar os papéis de volta quando a carta me chamou a atenção. Estava assinada por alguém, chamado Romildo Santos, datada de 15 anos atrás. Mesmo sabendo que não devia, abri a carta e li. Dona Neuza, nunca vou esquecer sua bondade em me emprestar o dinheiro, quando eu mais precisava. A senhora me salvou, quando ninguém mais acreditava em mim. Prometo que vou devolver cada centavo assim que minha empresa começar a dar lucro. A senhora é um anjo na minha vida. A carta continuava com agradecimentos emocionados e promessas de devolução do empréstimo com juros. No final, Romildo deixava um telefone e pedia para Dona Neuza não hesitar em procurar Lou se precisasse de alguma coisa. Guardei a carta no meio dos outros papéis, mas não consegui tirá-la da cabeça. Dona Neuza havia emprestado dinheiro para alguém 15 anos atrás, e pelo tom da carta, parecia ser uma quantia considerável. Será que esse Romildo havia devolvido o dinheiro? Será que ainda estava vivo? Nos dias seguintes, a rotina continuou. A mesma. Acordar cedo, dar remédios, aguentar humilhações, ser repreendida por Valdeci, dormir mal. Mas a carta ficou na minha cabeça como uma música que você não consegue parar de cantarolar. Foi numa noite de insônia, depois de ter sido acordada 3 vezes por Dona Neuza, alegando dores nas costas, que sumiram assim que eu cheguei no quarto, que tomei uma decisão que pareceu louca na época. Resolvi procurar esse tal de Romildo Santos. Desci para a cozinha no meio da madrugada e liguei o computador, velho que Valdeci usava para ver as contas da empresa. Digitei Romildo Santos Transportes, Ribeirão Preto, e quase caí da cadeira quando os resultados apareceram. Romildo Santos era dono da Santos Transportes, uma empresa que havia crescido muito nos últimos anos. Tinha várias filiais, uma frota grande de caminhões, e segundo o site, era uma das empresas de transporte mais respeitadas da região. Anotei o telefone da empresa num pedaço de papel
e voltei para o quarto. Mas não consegui dormir. Sei, imaginando se esse homem se lembrava de Dona Neuza. Se ele realmente havia ficado rico, como a carta sugeria. Se ainda se sentia em dívida com ela. Na manhã seguinte, enquanto Dona Neuza dormia depois do almoço, e Valdeci estava no trabalho, juntei coragem e liguei para Santos Transportes. Alô, gostaria de falar com o senhor Romildo Santos, disse para a secretária, minha voz tremendo, levemente. Posso perguntar quem gostaria de falar com ele? É sobre Dona Neuza, uma antiga conhecida dele. Houve uma pausa, depois a voz da secretária voltou, mais interessada. Um momento, por favor. Alguns segundos depois, uma voz masculina a atendeu. O telefone. Alô, aqui é Romildo Santos. Boa tarde, senhor Romildo. Meu nome é Marta, sou nora de Dona Neuza. Encontrei uma carta antiga do senhor. E Dona Neuza... Ele interrompeu, e eu pude ouvir a emoção em sua voz. Como ela está? Eu sempre quis procurá-la, mas não sabia como encontrá-la. Expliquei brevemente sobre o estado de saúde dela, sobre o derrame, sobre como eu estava cuidando dela. Romildo ficou em silêncio por alguns segundos. Preciso vê-la, ele disse finalmente. Tenho uma dívida pendente com Dona Neuza há 15 anos. Uma dívida que mudou minha vida inteira. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, no café no centro da cidade. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura estranha de expectativa e medo. Não sabia por que havia ligado para aquele homem, nem o que esperava conseguir com isso. Mas pela primeira vez em meses, senti que talvez houvesse algo além da rotina de humilhações que minha vida havia se tornado naquela noite, enquanto preparava o jantar. Valdeci chegou mais cedo e foi direto conversar com a mãe. Pude ouvi-los rindo no quarto, como se compartilhassem uma piada interna. O som da risada dele, que eu não ouvia há anos quando ele falava comigo, menos me cortou o coração como uma lâmina. Marta, ele gritou da sala. Cadê meu jantar? Eram 6:30 da tarde. Normalmente ele chegava às 7, mas eu não disse nada, apenas esquentei a comida mais rápido e servi, enquanto ele comia em silêncio. Olhando o celular, me perguntei o que Romildo Santos diria quando me visse no dia seguinte. E principalmente, me perguntei se aquele encontro seria apenas mais uma decepção numa vida que já estava cheia delas. O Café Avenida ficava no centro de Ribeirão Preto, um lugar simples com mesas de fórmica e um balcão de vidro cheio. Cheguei 10 minutos atrasada, porque Dona Neuza havia inventado uma dor súbita na barriga, bem na hora que eu estava saindo, me obrigando a ligar para Valdeci no trabalho para avisar que eu precisava sair por uma emergência médica. Mentira que me deixou com o estômago embrulhado. Procurei pelos cantos um homem que pudesse ser Romildo Santos, mas o café estava quase vazio, apenas um senhor lendo jornal, numa mesa do fundo, e 2 mulheres conversando perto da janela. Pedi um café e sentei numa mesa próxima à entrada, checando o relógio a cada 2 minutos. Talvez ele tivesse desistido. Talvez aquilo tudo fosse mesmo uma ideia idiota. Foi quando a porta se abriu e entrou um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestindo uma camisa social azul clara e calça jeans. Ele olhou em volta do café até seus olhos encontrarem os meus, e nesse momento senti como se alguém tivesse roubado todo o ar dos meus pulmões. Era ele. Era Romildo, não o Romildo Santos, empresário bem-sucedido, que eu havia imaginado na internet, mas o Romildo Silva que eu havia namorado quando tinha 19 anos, 40 anos atrás, antes de conhecer Valdeci. Meu primeiro amor verdadeiro. O rapaz que me fazia sonhar com casamento e filhos, que desapareceu da minha vida de uma hora para outra, quando conseguiu emprego em São Paulo. Ele me reconheceu no mesmo instante. Vi suas sobrancelhas se arquearem, disse depois um sorriso lento se espalhar por seu rosto, o mesmo sorriso que me fazia derreter quando eu era adolescente. Marta, ele disse, se aproximando da mesa com passos hesitantes. Marta Regina, consegui apenas acenar com a cabeça, incapaz de falar 40 anos. 40 anos desde a última vez que o vi na rodoviária, quando ele prometeu que voltaria em 6 meses e nunca mais deu notícias. Meu Deus, ele sussurrou, puxando a cadeira e sentando à minha frente. Você quase não mudou. Era mentira.
e nós dois sabíamos. Aos 58 anos, eu carregava no rosto e no corpo todas as marcas. Do tempo, do cansaço, das decepções, mas a forma como ele me olhava, como se estivesse vendo algo precioso que havia perdido há muito tempo, me fez sentir bonita pela primeira vez em décadas. Oi, Romildo, consegui dizer finalmente, minha voz saindo mais rouca que o normal. Volca Esteban, ele riu. Uma risada baixa e quente que trouxe de volta memórias que eu havia enterrado no fundo da mente. Estou melhor agora. Não acredito que é você. Depois de todos esses anos, você liga justamente para falar de Dona Neuza. Você se lembra dela? Se lembro? Seus olhos brilharam. Dona Neuza salvou minha vida. Marta, literalmente. Ele pediu um café e começou a contar a história. Depois que saiu de Ribeirão Preto naquela época, tentou a vida em São Paulo, mas as coisas não correram como planejado. Perdeu o emprego, passou necessidades, chegou a dormir na rua por algumas semanas. Quando finalmente conseguiu um trabalho numa pequena transportadora, decidiu economizar tudo o que podia para abrir sua própria empresa. Eu havia juntado uma quantia, mas não era suficiente para comprar nenhum caminhão velho. Ele explicou, mexendo o café distraidamente. Foi quando lembrei de Dona Neuza. Ela sempre foi uma mulher de bom coração. Ajudava todo mundo no bairro. Tomei coragem e voltei para Ribeirão Preto só para procurá-la. Dona Neuza, na época, tinha uns 58 anos. E estava viúva havia pouco tempo. Quando Romildo explicou sua situação, ela não hesitou em emprestar o dinheiro que ele precisava menos uma quantia que para ela era reserva de emergência, mas que para ele representava a chance de recomeçar a vida. R$200 mil, ele disse, e eu quase derrubei a xícara de café. Em 2009, era muito dinheiro. Ela me deu sem pedir garantias, sem contrato, apenas na palavra. Disse que acreditava em mim. E você conseguiu pagar? Perguntei. Embora, pela empresa que ele tinha construído, a resposta fosse óbvia. Tentei várias vezes, nos primeiros anos quando a empresa começou a dar lucro. Voltei na casa onde ela morava, mas os vizinhos disseram que ela havia se mudado. Ninguém sabia para onde. Procurei em cartórios, na Receita Federal, mas ela havia sumido. Guardo o dinheiro dela numa conta separada, com todos os juros que rendeu nesses anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Quanto dinheiro? Com juros de 15 anos. Quase R$800 mil. Quase derrubei a xícara. De novo, R$800 mil. Uma fortuna que Dona Neuza nem imaginava que existia, enquanto eu vivia como uma escrava, na casa que ela dividia conosco. Romildo, disse, tentando manter a voz calma, ela está morando comigo agora. Com meu marido e comigo. Ela teve um derrame e precisa de cuidados. Seu marido, ele repetiu, e havia algo estranho em sua voz. Você se casou, há 20 anos, com Valdeci. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu mexia o café que já estava frio. Ele olhava para suas mãos. Entre nós pairava o fantasma de um passado que nunca havia sido resolvido. Você é feliz? Ele perguntou de repente, me olhando diretamente nos olhos. A pergunta me pegou desprevenida. Feliz? Quando foi a última vez que alguém me perguntou se eu era feliz? Quando foi a última vez que eu mesma me fiz essa pergunta? Eu comecei, mas as palavras não saíam. Como explicar que minha vida havia se tornado uma rotina de servir, limpar, cozinhar e ser humilhada? Como dizer que eu havia passado 20 anos sendo tratada como empregada pelo próprio marido? Desculpa, ele disse rapidamente, interpretando meu silêncio. Não devia ter perguntado. É que, quando você ligou ontem falando de Dona Neuza, foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance de fazer a coisa certa. Segunda chance? Ele suspirou. Passou a mão pelos cabelos. Marta, eu nunca me casei. Nesses 40 anos eu construí uma empresa, ganhei dinheiro, viajei, conheci mulheres, mas nunca consegui esquecer você. Nunca consegui esquecer como as coisas terminaram entre nós. Senti meu rosto esquentar. Romildo, eu sei que você está casada. Ele interrompeu. Eu sei que a situação é complicada, mas quando você ligou ontem, eu pensei que talvez fosse um sinal, uma chance de reencontrar, não só Dona Neuza, mas você também. Ficamos sentados ali por mais 2 horas,
conversando sobre tudo e nada. Ele me contou sobre a empresa, sobre as dificuldades que passou, sobre como sempre se perguntou o que teria acontecido se tivesse ficado em Ribeirão Preto. Eu contei sobre meu casamento, sobre como havia abandonado meus sonhos para cuidar da casa, sobre como me sentia invisível na minha própria vida. Quando finalmente olhei o relógio, eram quase 5 da tarde. Valdeci chegaria em casa às 7, e eu ainda tinha que preparar o jantar e dar os remédios de Dona Neuza. Preciso ir, disse, levantando da cadeira com relutância. Claro, ele se levantou também. Marta, sobre Dona Neuza. Quando posso vê-la? Preciso quitar essa dívida. Ela não faz ideia do quanto aquele empréstimo mudou minha vida. Eu posso perguntar para ela, mas pode ser complicado. Ela não recebe visitas desde o derrame. Entendo, ele pegou um cartão de visita na carteira. Esse é meu telefone pessoal. Liga quando for possível, por favor. Ou se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa. Nossos dedos se tocaram quando ele me entregou o cartão e senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. E ainda havia faíscas. Romildo, disse antes de sair. Obrigada por hoje. Foi bom te ver. Para mim também. Ele sorriu. Mais do que você imagina. Voltei para casa com a cabeça girando. 800 mil reais. Dona Neuza tinha direito a 800 mil reais e nem sabia. E Romildo, ver Romildo novamente. Havia mexido com coisas dentro de mim que eu achava que estavam mortas. Encontrei Valdeci na sala assistindo televisão. Como sempre, ele mal levantou os olhos quando entrei. Cadê o jantar? Já vou fazer, respondi automaticamente, mas por dentro estava diferente. Pela primeira vez em anos, eu tinha um segredo, algo que era só meu. Fui até o quarto de Dona Neuza para dar os remédios da tarde. Ela estava acordada, me olhando com aquela expressão de desconfiança de sempre. Onde você estava? Ela perguntou, como se tivesse o direito de me interrogar. Resolvi umas coisas na rua, respondi vagamente. Que coisas? Você não tem vida própria. Não tem nada para resolver. Normalmente eu baixaria a cabeça e ficaria calada. Mas não dessa vez. Dessa vez eu sorri e disse, Dona Neuza, a senhora se lembra de um rapaz chamado Romildo Santos? De uns 15 anos atrás, vi sua expressão mudar instantaneamente. Os olhos se arregalaram. E pela primeira vez em meses, ela ficou completamente sem palavras. Romildo, ela gaguejou. Como você sabe desse nome? Achei uma carta antiga dele na sua gaveta. Uma carta muito interessante. Ela tentou se endireitar na cama, o rosto subitamente pálido. Que carta? O que você andou mexendo nas minhas coisas? Ele quer falar com a senhora, continuei, sentindo uma satisfação estranha, ao vê-la, finalmente sem controle da situação. Tenho uma dívida pendente para resolver. Dona Neuza me olhou em silêncio por alguns segundos, e pela primeira vez, desde que chegou na nossa casa, vi medo em seus olhos. Não quero falar com ele, ela disse finalmente, a voz tremula. Não quero falar com ninguém do passado. Saí do quarto dela sem responder, deixando-a sozinha com seus pensamentos e seus medos. Pela primeira vez em meses, eu era quem tinha o poder na mão. E conforme a noite avançava, enquanto preparava mecanicamente o jantar de Valdeci, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia perigosa, libertadora e completamente louca. Talvez fosse hora de parar de ser a vítima da minha própria vida. Nos dias que se seguiram ao encontro com Romildo, senti como se estivesse vivendo duas vidas diferentes. Durante o dia, continuava sendo a mesma. Marta do sempre, acordando cedo, dando remédios para Dona Neuza, aguentando suas humilhações e os desaforos de Valdeci. Mas por dentro, algo havia mudado. Eu carregava um segredo que me dava uma força estranha, como se finalmente tivesse uma carta na manga num jogo que sempre perdi. Dona Neuza estava visivelmente nervosa desde que mencionei o nome de Romildo. Ela me observava com desconfiança, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Parou de inventar dores imaginárias para me chamar no meio da noite e diminuiu as críticas constantes à minha comida. Não que tivesse ficado gentil, ela ainda era a mesma pessoa amarga de sempre menos.
mas agora havia cautela em seus ataques. Você contou pro Valdeci sobre aquela conversa? Ela perguntou numa manhã de quinta-feira, enquanto eu arrumava seus travesseiros. Que conversa? Fingi não entender, saboreando cada segundo do desconforto dela. Sobre o Romildo. Ainda não, respondi. E vi o alívio passar por seus olhos. Mas talvez conte hoje à noite. Era mentira. Eu não pretendia contar nada para Valdeci ainda. Mas ver Dona Neuza preocupada pela primeira vez em meses me dava uma satisfação que eu não imaginava ser capaz de sentir. Foi, nessa mesma quinta-feira, que tudo começou a desmoronar de uma forma que eu não esperava. Valdeci chegou em casa mais tarde que o normal, por volta das 8 da noite. Normalmente ele reclamava quando o jantar não estava na mesa no horário exato. Mas nesse dia ele nem se importou. Comeu distraído, checando o celular a cada 2 minutos, sorrindo para a tela, de uma forma que me deixou com um frio na barriga. Preciso sair de novo depois do jantar, ele disse sem me olhar. Reunião de trabalho às 8 da noite, numa quinta-feira. Em 20 anos de casamento, eu nunca havia conhecido Valdeci por fazer hora extra, voluntariamente. Ele era o tipo de homem que saía do escritório na hora exata e reclamava se algum cliente ligava depois das 6. Vai demorar? Perguntei, tentando soar casual. Talvez. Não me espera acordada. Ele saiu às 9, usando uma camisa que eu não conhecia e um perfume que definitivamente não era o mesmo que usava há anos. Fiquei parada na janela da sala, vendo-o entrar no carro e sair acelerando pela rua como se estivesse atrasado para algo muito importante. Foi nesse momento que Dona Neuza me chamou do quarto. Marta, vem aqui. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na beirada da cama, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era a arrogância de sempre, nem a malícia calculada. Era algo próximo ao desespero. Senta aqui, ela disse, batendo na cama ao lado dela. Preciso conversar com você. Sentei, desconfiada. Em 2 meses morando na nossa casa, Dona Neuza nunca havia pedido para conversar. Ela ordenava, reclamava, criticava, mas nunca conversava. Sobre o Romildo, ela começou, suas mãos tremendo levemente. Eu preciso que você entenda uma coisa. Aquilo foi há muito tempo. Eu era outra pessoa. Que coisa? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão difícil. O dinheiro que eu emprestei para ele não era meu. Senti meu estômago dar um nó. Como assim? Não era seu. Era de Valdeci. Era a herança que o pai dele havia deixado. Eu era responsável pelo dinheiro até ele completar 25 anos. As peças começaram a se encaixar na minha mente de uma forma horripilante. Você pegou a herança do seu próprio filho e emprestou para um estranho? Ele não era um estranho. Ela se defendeu, mas sua voz saía fraca. Era um menino bom, trabalhador. Eu achei que ele ia devolver rapidamente. Mas ele sumiu. Ele sumiu, ela confirmou, abaixando a cabeça. E quando Valdeci fez 25 anos e quis saber da herança, eu disse que o pai dele não havia deixado nada, que a casa era tudo que havia. Fiquei em silêncio, processando a magnitude daquela revelação. Valdeci havia perdido sua herança porque a mãe emprestou o dinheiro para alguém que desapareceu. E durante todos esses anos, ele acreditou que o pai não havia deixado nada para ele. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque se o Romildo aparecer aqui, se ele disser qualquer coisa sobre devolver dinheiro, Valdeci vai descobrir tudo. Vai descobrir que eu menti para ele durante 15 anos. Agora eu entendi por que ela estava com tanto medo. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a mentira que ela havia construído. Sobre como havia roubado o próprio filho. E o que você quer que eu faça? Perguntei, começando a ver uma oportunidade onde antes só via problemas. Naudi, ele vir aqui. Não deixe ele falar com Valdeci, por favor. Ela estava implorando. Dona Neuza, a mulher que me humilhava diariamente, que me tratava como lixo, estava implorando para que eu a protegesse. Eu vou pensar, disse levantando da cama. Marta, ela me chamou quando eu estava chegando na porta. Se você fizer isso por mim, se você me ajudar, eu posso ser diferente. Posso parar de ser tão difícil. Saí do quarto sem responder, mas minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Dona Neuza havia mentido para Valdeci sobre a herança. Romildo,
queria devolver quase 800 mil reais. E eu estava no meio de tudo isso. Fui para a cozinha preparar meu chá da noite quando o telefone tocou. Era quase 10 da noite. Quem ligaria nesse horário? Alô, Marta? É o Romildo. Desculpa ligar tão tarde, mas não consegui parar de pensar no nosso encontro. Meu coração disparou. Oi, Romildo. Conversei com meu advogado hoje sobre a situação de Dona Neuza. Ele disse que posso fazer a transferência do dinheiro direto para ela, sem problemas burocráticos. É só ela assinar alguns papéis. Romildo, é complicado. Ela não tá recebendo visitas e se a gente se encontrasse primeiro? Só nós dois? Posso explicar tudo direitinho e você pode conversar com ela depois. Olhei pela janela, escura, pensando em Valdeci em algum lugar da cidade, provavelmente com outra mulher, enquanto eu ficava em casa, cuidando da sogra que havia roubado a herança dele. Está bem, ouvi minha própria voz dizer, podemos nos encontrar amanhã. Que bom, no mesmo café. Quando desliguei, fiquei parada na cozinha por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava marcando encontros secretos com meu ex-namorado, guardando segredos sobre dinheiro escondido. E pela primeira vez em 20 anos, me sentindo viva, Valdeci chegou em casa às 2 da manhã, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Fingi estar dormindo quando ele entrou no quarto, mas pude sentir o cheiro de perfume feminino em suas roupas quando ele passou perto da cama. Na manhã seguinte, ele acordou tarde e saiu correndo, alegando que tinha uma reunião importante. Não tomou café, não falou comigo, apenas gritou da porta que não sabia que horas voltaria. Assim que ele saiu, fui até o quarto de Dona Neuza, com uma proposta que havia arquitetado durante a noite insone. Dona Neuza, disse, sentando na cadeira, ao lado da cama. Pensei no que a senhora me contou ontem. Ela me olhou com expectativa ansiosa. Posso ajudar a senhora? Posso conversar com Romildo, convencê-lo a não procurar Valdeci, mas quero alguma coisa em troca. O que? Respeito. Quero que a senhora pare de me humilhar, pare de inventar histórias sobre mim, pare de me tratar como empregada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pesando suas opções. Tá bem, disse finalmente. Mas você não pode contar nada para Valdeci nunca? Por enquanto, não vou contar, respondi, e ela captuou o por enquanto na minha frase. Saí de casa às 2 da tarde, inventando uma desculpa sobre ir ao supermercado. Romildo já estava me esperando no café, e quando me viu entrar, se levantou, com um sorriso que me fez sentir borboletas no estômago como uma adolescente. Você está linda, ele disse. E eu soube que era mentira, mas me senti linda mesmo assim. Sentamos na mesma mesa da vez anterior, e ele começou a falar sobre os planos para quitar a dívida com Dona Neuza. Mas eu mal conseguia me concentrar nas palavras. Ficava olhando para suas mãos, para a forma como seus olhos brilhavam quando ele falava, para o jeito como ele me olhava menos como se eu fosse a coisa mais interessante do mundo. Marta, ele disse de repente, interrompendo suas próprias palavras, sobre transferências bancárias. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz no seu casamento? Era a segunda vez que ele fazia essa pergunta, mas dessa vez eu estava preparada com uma resposta. Não, disse simplesmente. Não sou feliz há muito tempo. Ele segurou minha mão por cima da mesa, e eu não retirei. E se eu te dissesse que nunca parei de pensar em você? Que todos esses anos eu me perguntei como seria a nossa vida se eu não tivesse ido embora? Romildo, eu sei que você é casada, eu sei que é complicado, mas a vida é curta demais para vivermos infelizes. Ficamos de mãos dadas por alguns minutos, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando eu finalmente me levantei para ir embora, ele segurou minha mão com mais força. Pensa no que eu disse, Marta. Pensa na possibilidade de recomeçar. Voltei para casa com a cabeça girando e o coração acelerado. Encontrei Valdeci chegando ao mesmo tempo, visivelmente irritado. Onde você estava? Liguei em casa e ninguém atendeu. Fui ao supermercado, menti, mostrando a sacola que havia comprado no caminho para dar credibilidade à história. Ele resmungou alguma coisa sobre mulher que não fica em casa e foi direto para o escritório. Butando a porta. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, recebi uma mensagem no celular
de um número desconhecido. Obrigado pela tarde. Estou aqui se precisar de mim. Para qualquer coisa. Romildo. Apaguei a mensagem rapidamente, mas guardei o número. Quando levei o jantar para Valdeci no escritório, encontrei-o ao telefone, falando baixo. Não posso agora, amor. Menhamei esta aqui em casa. Amanhã a gente se vê, eu prometo. Ele desligou rapidamente quando me viu, fingindo que estava falando sobre trabalho. Mas eu havia ouvido o suficiente. Amor. Ele estava chamando alguém de amor. Saí do escritório sem dizer nada. Mas por dentro, estava fervendo. 20 anos de casamento. 20 anos sendo humilhada. E agora descobria que ele tinha uma amante que ele chamava de amor. Palavra que ele nunca havia usado comigo, naquela noite. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei o celular e digitei uma mensagem para Romildo. Preciso conversar com você urgente. Pode ser amanhã? A resposta chegou em menos de 2 minutos. Claro. Qualquer hora que você quiser. Deitei na cama ao lado de Valdeci, ouvindo sua respiração pesada. E pela primeira vez em 20 anos, comecei a planejar minha própria felicidade. Na sexta-feira de manhã, Valdeci saiu mais cedo que o normal, alegando que tinha uma viagem de trabalho e só voltaria no domingo à noite. Beijou minha testa distraidamente como se eu fosse uma tia distante e saiu carregando uma mala que parecia ter sido arrumada com muito carinho, roupas dobradas, perfeitamente, perfume caro que eu nunca havia visto. Viagem de trabalho no fim de semana, murmurei para mim mesma, vendo-o acelerar pela rua como se estivesse fugindo de alguma coisa. Dona Neuza estava estranhamente silenciosa desde nossa conversa sobre Romildo. Tomou café sem reclamar que estava frio. Aceitou os remédios sem inventar que eu havia trocado as doses. E quando perguntei se precisava de alguma coisa, apenas balançou a cabeça negativamente. Às 10 da manhã, liguei para Romildo. Bamda, sua voz soou mais quente que o normal. Estava esperando sua ligação. Preciso te contar uma coisa sobre Dona Neuza e sobre mim. Pode nos encontrar hoje? Claro. Que tal almoçarmos juntos? Conheço um restaurante tranquilo, longe do centro. Senti meu coração acelerar. Almoçar juntos parecia muito mais íntimo que nossos encontros no café, mais parecido com um encontro de verdade. Tá bem. Ouvi minha própria voz concordar. Passei a manhã inteira nervosa, trocando de roupa 3 vezes, me olhando no espelho e tentando ver a mulher que Romildo enxergava quando olhava para mim. Aos 58 anos, eu não me sentia atraente. Há tanto tempo que havia esquecido como era essa sensação. O restaurante ficava na saída da cidade. Um lugar simples, mas aconchegante, com mesas na varanda e vista para um pequeno lago. Romildo já estava esperando quando cheguei, vestindo uma camisa azul que realçava seus olhos, e se levantou para me receber, com um sorriso que me fez esquecer, por um momento, todos os problemas da minha vida. Você está linda, ele disse, puxando a cadeira para mim. Essa cor fica perfeita em você. Eu havia escolhido um vestido verde que não usava há anos, encontrado no fundo do guarda-roupa, junto com outras roupas da época, em que ainda me importava com minha aparência. Pedimos o almoço e ficamos conversando sobre amenidades até a comida chegar. Mas eu sentia que havia algo não dito pairando entre nós, uma tensão gostosa que fazia meu estômago dar voltas. Romildo, comecei quando o garçom se afastou. Preciso te contar a verdade sobre Dona Neuza. E sobre o dinheiro. Contei tudo. A herança de Valdeci que havia sido usada para o empréstimo, a mentira que Dona Neuza mantinha há 15 anos, o medo que ela tinha de que a verdade viesse à tona. Romildo me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Meu Deus, ele disse quando terminei. Ela roubou a herança do próprio filho. E ele não faz ideia. Acredita até hoje que o pai não deixou nada para ele. Romildo ficou pensativo por alguns minutos, mexendo a comida no prato, sem comer. Marta, ele disse finalmente, isso muda tudo. Eu não posso simplesmente devolver o dinheiro para Dona Neuza, sabendo que ela roubou de Valdeci. Oh, dinheiro por direito é dele. Senti um frio na barriga. Se Romildo contasse a verdade para Valdeci, Dona Neuza ficaria exposta como mentirosa e ladra. Mas por outro lado, meu marido descobriria que tinha direito a quase 800 mil reais. O que você vai fazer? Perguntei. Vou contar a verdade para ele.
É o certo a se fazer. Foi então que contei para Romildo sobre a traição de Valdeci, sobre a amante que ele chamava de amor, sobre como eu era tratada como empregada na minha própria casa. Vi sua expressão mudar conforme eu falava. Raiva e tristeza se misturando em seus olhos. Como ele pode tratar você assim? Romildo segurou minha mão por cima da mesa. Você é uma mulher incrível, Marta. Qualquer homem deveria se considerar sortudo por tê-la ao lado. Nem sempre foi assim. Tentei defendê-lo, mas as palavras soaram vazias até para mim. Não. Romildo balançou a cabeça. Um homem que trai a esposa e a trata mal não merece ser defendido. Principalmente um homem que tem uma mulher como você. Ficamos nos olhando por alguns segundos e senti como se estivesse à beira de um precipício, prestes a pular, sem saber onde cairia. Marta, Romildo disse baixinho. Venha embora comigo. O quê? Venha embora comigo. Deixa esse homem que não te valoriza. Deixa essa vida que tá te destruindo. Vamos recomeçar juntos. Senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Romildo, eu não posso. Não é tão simples assim. Por que não? Porque você é casada no papel? Porkvocatem. Medo do que as pessoas vão falar? Marta, você tem 58 anos. A vida tá passando e você tá desperdiçando os melhores anos que ainda tem pela frente. E Dona Neuza? E o dinheiro? Eu resolvo isso. Converso com Valdeci. Devolvo o dinheiro para ele. Exponho a verdade sobre a mãe dele. Você não precisa estar envolvida nisso. A proposta era tentadora demais. Fuguir de tudo. Recomeçar ao lado de um homem que me olhava como se eu fosse preciosa, que me tratava com carinho e respeito. Mas 20 anos de casamento, 20 anos de responsabilidades, não podiam ser simplesmente abandonados. De uma hora para outra, preciso pensar, disse finalmente. Claro, ele apertou minha mão com delicadeza. Mas não pensa muito tempo. A vida é curta demais para ser desperdiçada com gente que não nos merece. Voltamos para a cidade em silêncio. Cada um perfidou em seus próprios pensamentos. Quando ele me deixou na esquina de casa, segurou meu rosto entre as mãos e me olhou nos olhos. Eu te amo, Marta, disse simplesmente. Sempre amei. E sei que você ainda sente alguma coisa por mim também. Antes que eu pudesse responder, ele me beijou, um beijo suave, carinhoso, cheio de saudade e promessas. Quando nos separamos, senti como se tivesse acordado de um sono de 20 anos. Pensa no que eu disse, ele sussurrou. Pensa na possibilidade de ser feliz de verdade. Entrei em casa com as pernas bambas e o coração disparado. Dona Neuza estava na sala assistindo televisão, e quando me viu, seus olhos se estreitaram. Onde você estava? Saiu de manhã e só volta agora. Resolvi umas coisas, respondi vagamente, ainda sentindo o gosto do beijo de Romildo nos lábios. Que coisas? Você encontrou com ele, não foi? Não respondi, apenas fui para a cozinha preparar o lanche da tarde, mas Dona Neuza me seguiu. Ou melhor, se arrastou com a ajuda da bengala até a porta da cozinha. Marta, você prometeu que ia me ajudar. Prometeu que não ia deixar ele procurar Valdeci. E eu não vou deixar, menti, porque ainda não sabia o que fazer com todas as informações que tinha na cabeça. Aquela noite passou devagar. Sem Valdeci em casa, a casa ficou mais silenciosa, mais pacífica. Dona Neuza não inventou dores para me acordar. Não reclamou da comida, não fez comentários maldosos sobre minha aparência. Era como se ela soubesse que estava pisando em terreno perigoso. No sábado de manhã, recebi uma mensagem de Romildo. Bom dia, linda. Pensei em você a noite inteira. Você decidiu alguma coisa? Não respondi na hora. Passei o dia inteiro fazendo as tarefas domésticas de forma automática, minha mente dividida entre a realidade da minha vida e a possibilidade de uma nova vida ao lado de Romildo. No domingo à tarde, Valdeci chegou com cara de quem havia passado o melhor fim de semana da vida. Estava bronzeado, relaxado, sorrindo, de uma forma que eu não via há anos. Era óbvio que havia passado os 2 dias com a amante. Como foi a viagem? Perguntei, por educação, ótima. Ele respondeu, nem se dando ao trabalho de inventar detalhes sobre uma viagem de trabalho inexistente. Precisava dessa folga. Folga. Ele havia chamado nosso casamento de trabalho.
naquela noite, enquanto ele tomava banho cantarolando menos, algo que não fazia há anos. Tomei uma decisão definitiva. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para Romildo. Preciso te ver a mano urgente. Decidi o que vou fazer. A resposta chegou em 2 minutos. Estarei esperando qualquer hora, qualquer lugar. Na segunda-feira de manhã, depois que Valdeci saiu para o trabalho, arrumei uma mala pequena, com algumas roupas e objetos pessoais. Deixei um envelope lacrado em cima da cama, com uma carta que havia escrito durante a madrugada. Fui até o quarto de Dona Neuza e encontrei-a acordada, me olhando com desconfiança. Dona Neuza, disse, sentando na beirada da cama. Vou embora? Como assim embora? Vou sair desta casa e desta vida. Vou recomeçar longe daqui. Ela empalideceu. Você não pode me abandonar. Eu preciso de cuidados. A senhora vai ter que se virar ou convencer Valdeci a contratar uma enfermeira. Eu não sou mais escrava de ninguém. E o Romildo? E o dinheiro? Você prometeu que... Menti, disse simplesmente. Romildo vai procurar Valdeci esta semana. Vai contar tudo sobre a herança, sobre a mentira que a senhora contou, sobre os 800 mil reais que Valdeci tem direito a receber. Viu o pânico crescer em seus olhos? Você não pode fazer isso comigo. Posso sim, e vou. Levantei da cama e caminhei em direção à porta, carregando minha mala pequena. Dona Neuza tentou se levantar para me seguir, mas suas pernas fracas não aguentaram. Marta, volta aqui. Você não pode me deixar sozinha. Parei na porta e me virei para ela uma última vez. Dona Neuza, a senhora teve 15 anos para me tratar como gente. Teve 15 anos para me respeitar. Agora é tarde demais. Saí da casa, onde havia sido infeliz por 20 anos, e caminhei em direção à rua, onde Romildo me esperava no carro com um sorriso e os braços abertos. Pronta para recomeçar? Ele perguntou quando entrei no carro. Mais do que pronta, respondi, e pela primeira vez, em décadas, sorri de verdade. Quando o carro se afastou da rua, não olhei para trás nenhuma vez. Minha nova vida estava começando. E eu finalmente era livre para ser feliz. 3 horas depois, Valdeci chegou em casa, encontrou a carta que eu havia deixado na cama. Valdeci, descobri sua traição. Descobri que você me trata como empregada há 20 anos. Descobri que sua mãe roubou sua herança e mentiu para você durante 15 anos. Romildo Santos vai procurá-lo esta semana para devolver quase 800 mil reais que ela pegou emprestado e nunca contou. Eu fui embora com ele, o homem que me ama de verdade e me trata como eu mereço. Vocês dois merecem um ao outro. Marta. E assim, aos 58 anos, pela primeira vez na vida, escolhi minha própria felicidade acima da de qualquer outra pessoa. 6 meses depois de sair daquela casa, acordei numa cama confortável, com lençóis cheirosos e luz do sol entrando pela janela do quarto. Ao meu lado, Romildo dormia tranquilamente, um sorriso suave no rosto, mesmo durante o sono. Eram 7 da manhã, numa terça-feira de setembro, e pela primeira vez em 20 anos, não precisava acordar correndo para preparar café para ninguém, dar remédios para uma sogra malvada, ou aguentar gritos de um marido ingrato. A caça que o Romildo havia comprado para nós ficava num bairro tranquilo nos arredores de Ribeirão Preto, longe o suficiente da cidade para que eu não corresse o risco de encontrar Valdeci, por acaso, mas perto bastante para que ele pudesse administrar sua empresa. The Transport era uma casa simples, mas aconchegante, com um jardim nos fundos onde eu havia plantado rosas e jasmins. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui para a cozinha preparar café para nós dois. Mas não por obrigação, por prazer. Romildo acordava, sempre com um sorriso para mim. Me abraçava por trás, enquanto eu mexia o café, sussurrava bom dia, meu amor no meu ouvido como se cada manhã fosse especial. Bom dia, linda, ele disse, aparecendo na cozinha de pijama e cabelos bagunçados, me envolvendo nos braços como fazia todas as manhãs. Dormiu bem? Perfeitamente, respondi, encostando minha cabeça em seu peito, como sempre. Era a vida. Depois de 20 anos tendo o sono interrompido por Dona Neuza, inventando dores imaginárias, ou por Valdeci chegando tarde e fazendo barulho, dormir 8 horas seguidas parecia um luxo impossível.
Tomamos café juntos na varanda, conversando sobre os planos do dia. Romildo tinha reuniões na empresa de manhã, e eu tinha marcado um encontro com Dona Carmen, minha antiga chefe da loja de tecidos, que havia me oferecido um emprego de meio período, agora que eu estava livre para trabalhar novamente. De que quer voltar a trabalhar? Romildo perguntou, segurando minha mão por cima da mesa. Você não precisa, tenho condições de sustentar nós dois tranquilamente. Eu sei, sorri para ele, mas quero trabalhar, quero me sentir útil, produtiva. Ficar em casa me lembra demais da vida que eu tinha antes. Ele assentiu, entendendo perfeitamente. Uma das coisas que mais amava em Romildo era como ele compreendia meus sentimentos sem que eu precisasse explicar detalhadamente cada insegurança, cada medo. Por volta das 10 da manhã, depois que ele saiu para a empresa, recebi uma ligação de um número que eu reconheci imediatamente. Era Valdeci. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Nos últimos 6 meses, ele havia ligado várias vezes menos. No começo, com raiva. Depois suplicando para eu voltar, mais recentemente apenas para desabafar sobre como estava difícil cuidar de Dona Neuza, sozinho. Alô, atendi, mantendo a voz neutra. Marta. A voz dele soava cansada, derrotada. Preciso falar com você. Sobre o que, Valdeci? Sobre minha mãe. Ela tá muito mal. Desde que você foi embora ela piorou muito. Não quer comer, não toma os remédios direito. A sofaica no quarto, chorando. Senti uma pontada de algo que poderia ser pena, mas que passou rapidamente. E o que isso tem a ver comigo? Ela quer te ver, fica pedindo para você voltar, mesmo que seja só para visitá-la. Não vou voltar a Valdeci nem para visita. Marta, por favor. Havia desespero em sua voz. Eu sei que fiz merda. Sei, que o traitor. Você mal. Mas minha mãe tá morrendo de tristeza. Sua mãe passou anos me tratando como lixo. Agora está colhendo o que plantou. E o dinheiro? Ele continuou, mudando de estratégia. O dinheiro que o Romildo devolveu. É quase R$1 milhão, Marta. Metade pode ser seu. Podemos recomeçar, viajar, comprar uma casa nova, rir sem humor. Valdeci, você acha mesmo que é sobre dinheiro? Volca me traiu, me humilhou por 20 anos, me tratou como empregada, e agora quer me comprar de volta? Não é isso. É exatamente isso. E não funciona mais comigo. Desligue o telefone sem dar chance para ele continuar. Valdeci havia descoberto sobre a herança quando Romildo procurou ele na segunda-feira seguinte à minha fuga. Segundo Romildo me contou, Valdeci ficou em choque ao descobrir a verdade sobre Dona Neuza e o dinheiro. Confrontou a mãe, que acabou confessando tudo entre lágrimas e pedidos de perdão. O dinheiro foi transferido para a conta de Valdeci na semana seguinte. Mas aparentemente nem toda aquela fortuna havia conseguido comprar a paz de espírito que ele havia perdido. À tarde, quando voltei do encontro com Dona Carmen Menos, que correu muito bem, por sinal, consegui o emprego na loja, encontrei Romildo já em casa, sentado na varanda, com uma expressão pensativa. Chegou cedo, comentei dando-lhe um beijo na testa. Consegui adiantar as reuniões, ele puxou uma cadeira para mim. Queria conversar com você sobre uma coisa. Sentei ao lado dele, percebendo que havia algo sério em sua expressão. Recebi uma visita hoje na empresa, ele começou. Dona Neuza, senti meu estômago dar um nó. Como assim? Ela não consegue nem andar direito sozinha. Veio de táxi, com a ajuda de uma bengala, deve ter custado uma fortuna, mas ela conseguiu chegar lá. O que ela queria? Romildo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ela veio me implorar para convencer você a voltar. Disse que está muito doente, que não tem mais ninguém no mundo, que precisa do seu perdão para morrer em paz. E o que você disse? Disse que a decisão era sua, que eu não ia pressionar você para nada, mas Marta, ele segurou minha mão. Ela estava realmente mal, magra, pálida, parecendo muito mais velha que da última vez que a vi. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Por mais que Dona Neuza tivesse me maltratado durante anos, por mais que tivesse mentido e roubado o próprio filho, ela ainda era uma mulher de 73 anos doente e aparentemente sozinha. Ela disse mais alguma coisa? Perguntei finalmente. Disse que sabe que foi uma pessoa horrível com você, que se arrepende de tudo e que
Que entende se você nunca conseguir perdoá-la. Valdeci tá cuidando dela, aparentemente contratou uma enfermeira, mas ela não gosta da mulher. Reclama que a enfermeira é grossa, que não tem paciência, que só tá lá pelo dinheiro. Suspirei, sentindo o peso de uma decisão que eu não queria tomar. O que você acha que eu devo fazer? Não sei, amor. Romildo apertou minha mão. Sei que ela te fez mal. Sei que você tem todo o direito de não querer viê-la, nunca, Maisie. Mas também sei que você tem um coração bom e talvez se arrependa depois, se ela morrer, sem vocês terem feito as pazes. Aquela noite, não consegui dormir direito. Ficava imaginando Dona Neuza sozinha no quarto, doente e arrependida, talvez realmente próxima da morte. Por mais que tentasse me convencer de que ela merecia ficar sozinha depois de tudo que fez, uma parte de mim se sentia culpada. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Vou visitá-la, anunciei para Romildo durante o café, uma vez só, para fazer as pazes e seguir em frente. Quer que eu vá com você? Não. Isso é algo que preciso fazer sozinha. 2 horas depois, estava parada na frente da casa, onde havia morado por 20 anos. O jardim estava mal cuidado, com um mato crescendo entre as plantas que eu costumava regar. A pintura da fachada estava descascando, e havia uma sensação geral de abandono que me deixou triste. Toquei a campainha, e Valdeci abriu a porta. Estava mais magro, com olheiras profundas e cabelos mais grisalhos que da última vez que o vi. Marta, ele disse, surpreso, você veio? Vim ver Dona Neuza. Respondi friamente. Só isso. Ele me levou até o quarto onde ela estava. A transformação foi chocante. Dona Neuza havia perdido muito peso, seu rosto estava cavado, e havia uma fragilidade nela que eu nunca tinha visto antes. Marta, ela sussurrou quando me viu na porta. Você veio mesmo. Sentei na cadeira ao lado da cama, a mesma cadeira onde havia passado horas e horas cuidando dela, e sendo humilhada. Como você está? Perguntei. Mal, ela respondeu, com honestidade. Muito mal. Mas agora que você tá aqui, melhor. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela me olhava como se estivesse tentando memorizar meu rosto. Marta, ela disse finalmente, eu preciso te pedir perdão. Por tudo. Por cada palavra cruel, por cada humilhação, por ter sido uma pessoa tão ruim com você. Por que, Dona Neuza? Por que me tratou tão mal durante todos esses anos? Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Porque eu tinha inveja de você. Inveja da sua juventude, da sua beleza, do amor que meu filho sentia por você no começo. Eu sempre fui uma mulher amarga e descontei isso em você. E a herança de Valdeci? Por que mentiu sobre isso? Porque eu queria ajudar Romildo, mas sabia que Valdeci nunca concordaria. E depois, quando Romildo sumiu, eu fiquei com medo de contar a verdade. Com o tempo, a mentira foi ficando maior, até que eu não conseguia mais voltar atrás. Olhei para aquela mulher frágil na cama e tentei sentir raiva, mas tudo o que consegui sentir foi pena. Dona Neuza havia destruído relacionamentos, mentido, ferido, pessoas que amava, e agora estava sozinha, pagando o preço de suas escolhas. Eu te perdoo, disse simplesmente. Seus olhos se arregalaram. Perdoa mesmo. Perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz de espírito que vem com o perdão. Ela chorou por alguns minutos, segurando minha mão com a força que ainda tinha. Obrigada. Sussurrou. Obrigada por ser uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Saí daquela casa pela segunda vez, mas dessa vez, em paz. Valdeci me acompanhou. Marta, ele disse quando eu estava prestes a ir embora. Você está feliz? Olhei para ele, o homem com quem havia sido casada por 20 anos, que me traiu e me humilhou, mas que também havia sido minha família por muito tempo. Estou, respondi honestamente, mais feliz do que jamais pensei ser possível. Ela assentiu. Tristemente. Eu mereço ficar sozinho. Sei disso, mas obrigado por vir vê-la. Isso significa muito para ela. E, para mim também, caminhei pela rua, onde havia morado por 2 décadas, mas agora era apenas uma visitante. Minha vida estava em outro lugar, com um homem que me amava de verdade, numa casa onde eu era respeitada e valorizada.
aos 58 anos. Eu havia finalmente aprendido que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para escolher a felicidade e que às vezes é preciso ter coragem de abandonar o familiar para encontrar o extraordinário. Quando cheguei em casa, Romildo me esperava na varanda com um sorriso e os braços abertos como sempre, e pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente onde pertencia.